Olá, bom dia, caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio. Uma feliz, uma abençoada terça-feira para vocês, para suas famílias. É uma alegria poder estar com vocês neste dia, levando a leitura do Evangelho, a proclamação do Evangelho e seguido de uma pequena meditação acerca do Evangelho. Nesta terça-feira, dia 18 de fevereiro, a gente reflete o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 14 até 21. Os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. E então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Vós não lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? E eles responderam: 12. E Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? E eles responderam: 7. E Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Nós temos aqui, caros irmãos e irmãs, nesse trecho do Evangelho, que está naquele contexto ainda da grande sessão da multiplicação, do milagre dos pães. É um diálogo bastante duro de Jesus, com os seus discípulos. Jesus questiona a incredulidade dos discípulos, a dificuldade que eles têm para entender a novidade do Evangelho, a dificuldade que eles têm de reconhecer Jesus como Messias. A preocupação dos discípulos com a comida, que é o aspecto material, revela que eles ainda não perceberam a verdadeira missão de Cristo. O fermento faz o pão crescer, dá para ele corpo, forma, robustez, não é assim? Então, nesse sentido, os ideais, as motivações, as esperanças, enfim, tudo que nos molda e nos dá força e energia pode ser considerado como fermento na vida da gente. Mas, como alerta Jesus, o fermento ele deve vir de Deus e não pode ser a corrupção, a ganância, a falsidade ou o egoísmo, como era o fermento dos fariseus. Por isso que Jesus chama atenção: cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento de Herodes. Então esses dois fermentos, eles podem fazer crescer, mas será só exteriormente, porque o interior vai ficar vazio, frágil, porque são fermentos, tanto dos fariseus como de Herodes, fermentos recheados de corrupção religiosa, recheado de corrupção política. Então, somente o fermento de Deus nos faz crescer integralmente, o corpo, a mente, o espírito, a nossa vontade. Eu chamo a atenção para um outro aspecto, que o reino, esse reino que Jesus vem trazer, proclamar, manifestar, era a novidade com que Deus surpreendia a todos. Mas só os corações simples, abertos, disponíveis, o podiam acolher. Por isso que era necessário não se deixar contaminar com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Isto é, com o orgulho, com a soberba dos fariseus e de Herodes. Os fariseus provavelmente esperavam o Messias triunfador, que com prodígios grandiosos submetesse o mundo ao poder de Israel. Mas não era essa a lógica de Jesus. A salvação que nos oferece, ela vai ser realizada na partilha que multiplica o pão e na carne mastigada que se torna fonte de vida eterna, isto é, na sua passagem pela morte. Será também esse o caminho dos discípulos e da igreja, se quiserem ser fiéis aos ensinamentos e ao exemplo de Jesus. Com essa meditação, caros irmãos e irmãs, eu quero desejar para vocês uma abençoada terça-feira. Que nós sejamos também pão que alimenta o mundo, um fermento que faz crescer o amor,
fermento que faz crescer a bondade, a solidariedade, as relações no meio de nós. Santo Antônio abençoe você, a sua família, os seus trabalhos. Abençoada terça-feira. Até amanhã, quarta-feira. Paz e bem.